Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. Hoje, mais uma vez, por aqui com um convidado super especial. Então, eu vou te pedir para, antes de mais nada, seguir nossas redes sociais, todas as redes sociais da TV Câmara, curtir, comentar e compartilhar, porque realmente está imperdível. Dentro da nossa programação, a gente tem vários outros podcasts, a gente tem a sessão da Câmara, que inclusive volta amanhã. Então, a minha sugestão é que você não perca nenhum conteúdo, para poder ficar sempre bem informado. É importante que você siga, comente, compartilhe. E a convidada de hoje é uma querida, como eu já falei, alguém que vem para motivar a gente, para trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábito, falar para a gente um pouco sobre bariátrica, falar um pouco sobre vida, falar um pouco sobre mudança, novos começos. Eu recebo hoje, e eu quero que vocês recebam também com muito carinho, Vivian Cordeiro. Obrigada, é uma honra. Filha do rei das suspensões. Ele vai ficar muito feliz quando ele ver esse podcast. Ele vai ficar muito feliz, eu tenho certeza disso. Que meu pai, é uma honra falar do meu pai e estar aqui para falar um pouquinho também da minha história, da minha vida, da minha caminhada na bariátrica, na minha caminhada com Jesus, da minha vida profissional. Isso me deixa muito feliz. Quando você falou do convite, eu fiquei assim, eu acho que é de Deus mesmo, é de Deus, eu vim aqui. E assim, estou muito feliz. Eu espero contribuir um pouquinho, né, com a vida das pessoas, de falar um pouquinho sobre o que muitas às vezes a bariátrica, não porque você vai ficar com cara de doente, não porque você vai tomar medicação para o resto da vida, não, porque são várias informações negativas, né, que as pessoas falam e que para mim eu não coloquei isso no meu cérebro, né, porque quando eu pensei e falei, não, eu vou fazer a cirurgia. E quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu não falei para ninguém. Foi assim, muito legal, né? Porque eu falei, nem vou falar para a família, não falei para muita gente da família, fiquei quietinha, orei e falei, não, é de Deus eu fazer essa cirurgia. E eu não estava me sentindo bem com o meu corpo, estava vindo vários problemas de saúde, como eu te falei. Estava tendo hérnia de disco cervical, lombar, não fazia atividade física, porque a gente gordinho muitas vezes não tem aquela vontade de fazer, disposição, né? E eu falei, não, eu quero fazer essa cirurgia. Eu estava com quase 120 quilos. Eu sou alta, não parece que eu era gordinha. Então, assim, eu fiz todos os exames e orei. Falei, Senhor, se for da tua vontade, vai dar tudo certo. E aí, o plano de saúde vai liberar. Se não for, ele vai negar. Aí que deu tudo certo. Graças a Deus, escolhi um ótimo médico, né, que é o Dr. Lucas. E isso contribuiu para a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que estavam desmotivadas, né, que viram o meu processo de crescimento, que falam, nossa, você é bariátrica, e quando eu falo, eu sou uma bariátrica,
E assim, eu tenho orgulho de falar que eu sou bariátrica, porque ai, você não tem cara de doente. Porque quando eu fiz o processo bariátrico, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu já fui me cuidando, sabendo que aquilo ali eu tinha que levar para o resto da vida. Não era emagrecer e depois voltar a comer tudo novamente, de engordar, eu não tive reganho praticamente. E passei por uma mudança de mentalidade. E assim, veio uma pandemia, né? Eu tinha terminado de fazer uma bariátrica e veio uma pandemia. E nisso era o quê? Para estar em casa, no sofá, comendo biscoito, porque eu tinha um restaurante. Eu fui muito prejudicada, porque meu restaurante é dentro da faculdade. Então, nós ficamos 3 anos praticamente com o restaurante fechado. E aí eu tive que me virar nos 30, né? As academias tudo fechada. O que eu fiz? A minha terapia foi as pedrinhas. Pedrinhas aonde? As pedrinhas, a caminhada das pedrinhas. Eu ia todo dia praticamente fazer caminhada nas pedrinhas e ali me renovava, ali eu falava com Deus e ali eu via que meu corpo estava mudando, porque eu já estava emagrecendo. E assim, não é fácil. Eu te falar, o processo bariátrico é fácil? Não é fácil, mas eu optei pela mudança de vida. E quando você olha no espelho e vê assim, nossa, meu Deus, como eu era gordinha, como eu estava sem saúde. Você vê que contribuiu e melhorou. E, assim, nos 3 primeiros dias, eu chorava muito. Eu não descia para a cozinha. Eu optei não descer para não sentir cheiro de comida. E vocês cozinham muito bem? Muito, a gente cozinha. Na minha casa, eu faço sempre o almoço, jantar, então a gente está na mesa. Eu optei por não ir para a mesa, deixar os meus filhos, a minha família estar na mesa. Eu optei por não ir. Então, assim, fiquei uns 15 dias, quando passou pelo processo de líquido, né? Uhum. Que você toma nos copinhos, água, Gatorade e tudo nos copinhos e tem a medida. Então, assim, eu fui optando por não descer, fiquei muito bem, chorava. Teve 3 dias que eu chorei e falei, pra que eu fui fazer isso? Meu Deus do céu. Mas depois aquilo foi entrando dentro de mim. Eu falei, Senhor, cuida de mim, que eu vou conseguir passar por esse processo como todos que eu passei na vida, né? E conseguir superar. E estou bem até hoje, graças a Deus. Não tive reganhos, né? E comecei fazendo caminhada no período da pandemia, como eu te falei. Não tive reganho, como muitos tiveram. Muitos bariátricos engordaram muito no período de pandemia. Eu conheço 2 pessoas até conhecidas nossas, lá da Serra, que fizeram bariátrica 2 vezes e voltaram. O corpo voltou. Sim, e assim, eu vou te falar, muitos que eu conheço que passaram pela bariátrica e que engordaram tudo novamente e às vezes querem fazer alguma coisa porque não conseguem emagrecer. E eu fico olhando assim, meu Deus, como a pessoa passou por aquele processo e continuou a comer, a engordar. E aí quer passar por outro processo de novo, novamente. Para mim, o mais difícil foi, como eu te falei, foi a primeira semana que foi da líquida, que você tem que acostumar com aquele líquido, a medida. Então, assim, é meio que o seu cérebro tá se adaptando ao seu estômago. Então, você precisa ter calma. Eu não olhava muito para a televisão, olhava muito para essas coisas de comida, programas ligados à comida, porque você sabe, eu sempre gostei muito de cozinhar. Na minha casa, sempre, dos meus pais, sempre a gente fazia churrasco, a comida. Eu ia falar isso agora. Uma família regada a churrasco. Como que é? Você tá numa varanda cheia de gente, aquela roda, aquela mesa imensa.
churrasco rolando lá. E você lá? Sim, eu consegui superar tudo isso. Eu consegui, né? E eu falo, eu sou uma vitoriosa, porque depois que eu fiz, um ano depois passei pela reparadora. E a única reparadora que eu fiz foi a da mama, do seio, né? Porque eu tinha muito busto, eu usava 54. E aí que tinha que passar pelo processo da mama primeiro, porque o médico falou, o que mais te incomoda? A mama. Eu vou fazer a mama. Aí foi onde eu fiz a mama, um ano depois, né? Porque você tem que passar pelo aquele período, né? E eu fiz um ano depois a mama e não fiz a barriga ainda. Você ficou com pele, alguma coisa Não assim? fiquei com pele. Por quê? Porque atividade física ajuda muito. Massagem, eu sempre fiz massagem. Então, isso contribui muito. É um pacote, né? Vivian, o que mais te motivou e quem mais te incentivou no processo depois? Olha, eu acho que o meu processo foi muito eu quis, coloquei na minha cabeça, porque, como eu te falei, se você for falar com as pessoas, principalmente pessoas da família, pessoas, amigos, às vezes, eu fui num médico que o médico falou assim, não, você não vai fazer bariátrica porque você é louca fazer bariátrica, porque você tem como emagrecer. Você é doida, menina, fazer bariátrica, você vai tomar remédio pro resto da sua vida, você vai ter isso. Começou a falar, e eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus, eu não vou fazer isso não. Aí conversei com uma amiga que tinha feito, a Adriana. Ela era da nossa igreja, a Adriana. E ela me ajudou muito. Eu ligava para ela, olha, eu alugava ela. Aí a Adriana, não, você vai fazer. Fui no médico dela, mas eu me senti muito segura com o Dr. Lucas. O Dr. Lucas me passou muita segurança. É um ótimo médico. Ele operou várias amigas minhas e muitas pessoas, né? Porque eu acabei abrindo a minha rede social, porque eu contribuí para muita gente, principalmente o período de pandemia que o pessoal olhava muito. Você começou a mostrar essa sua mudança, né? Sim. Esse seu progresso, o processo que você vem passando. Teve uma época que a mamãe chegou assim, lá em casa, né? A gente ela me elogia muito. Ela chega lá em casa, Vivi, você tá bonita, Vivi, você tá... Obrigada, creio. Falando nisso, você sempre foi muito linda, né? Ai, obrigada. Desde eu era pequenininha, mas eu lembro que as festas, né, que a gente ia, passava você, não tinha um que não olhava. Ai, obrigada. Quem te conhece sabe, Mas assim, inclusive você foi modelo, né? Sim. A gente estava comentando antes das festas. Meus pais, que você no caso, a minha mãe desfilou. incentivou muito, né? A minha mãe colocava a gente no curso de modelo. Eu assistia aqueles programas da Xuxa, né? Você lembra que eu usava a roupa do Bisco Meu? Eu, Sara, a gente... eu, assim, fiz parte daquela... da Xuxa, desfile, da geração... Então, a minha mãe colocou, quando ela me matriculou num curso de modelo e manequim, eu tenho várias fotos em casa, que antigamente a gente não tinha celular, então era tudo revelado. Isso é uma né? delícia. Então era muito legal. Então a minha mãe guarda muitas fotos nossas assim. E tem músicas internacionais que eu lembro de exatamente quando eu entrava na passarela desfilando, aí desfilava de biquíni, aí tinha roupa punk, alguma coisa. Eram umas coisas assim bem legais, né, do nosso tempo. Então, assim, a minha mãe incentivava muito, eu e minha irmã também gostava muito. Olhando para esse universo de você sempre muito linda, todo mundo, obrigada, né, sempre admirando bastante, esse seu processo de modelagem e essa questão de você engordar. Isso mexeu com a sua cabeça, mexeu com a autoestima? Mexeu. Eu comecei a engordar, na verdade, a partir da primeira gravidez, né? Que o meu filho hoje está com 24 anos, o Lucas. E aí eu comecei a engordar. O processo começou a partir da primeira gestação, que a gente começa a ver que o corpo mudou,
né? E você começa a tomar remédio, que eu tenho as fotos dos remédios, a quantidade de fórmula que eu gastava de emagrecimento que só fazia mal para a cabeça. Sibutramina, tudo mina. Nossa, o Aquilo sibutramina. ali fazia um mal horrível. Por quê? Eu emagrecia, Efeito sanfona. engordava. Aí parava de tomar, aquilo engordava tudo novamente. E aí ficava aquilo efeito sanfona. Aí aquilo não fazia bem, porque você emagrece, aí você perde peso, aí você acostuma com aquilo, aí daqui a pouco você engorda de novo. Então, assim, eu também acho que é a cabeça, né, da pessoa. Mas eu passei por isso, aí veio a segunda gestação, né, que foi do Rafael, que hoje o Rafael vai fazer 12 anos, semana que vem. Então, passei por essa segunda gestação, aí engordei mais um pouquinho. E aí a gente vai ficando, não vai estando feliz, né, com o nosso corpo. Isso, vários problemas emocionais que a gente acaba colocando na nossa vida, que acaba fazendo mal. Também eu acho que é mais um mundo espiritual também, sabe, Joyce? Eu acho que a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, é um conjunto. Você sabe disso. Você tem vivido A gente tem que o que eu tenho vivido. Você faz parte, né, da minha congregação e a gente tem vivido o sobrenatural, o romper de Deus na nossa vida e isso é muito bom. E a gente precisa cuidar do corpo, do espiritual. E se a gente não se cuidar, quem que vai cuidar? A gente precisa se cuidar, você precisa olhar no espelho e falar, não, tá faltando isso, eu tenho que me cuidar. E eu sempre gostei de me cuidar. Você sabe, desde pequena eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de maquiagem, de batom, né, gente? Quem me conhece sabe disso. Então, assim, sempre gostei muito de me cuidar. E eu também... Começou quando eu montei meu restaurante, né? Que aí começou aquele efeito de engordar, que vem aquela vontade. Eu acho que era ansiedade, muito ansiosa e queria fazer tudo, abraçar o mundo e não conseguia fazer praticamente nada, porque eu não tinha vontade de procurar uma academia, não tinha disposição, né, de acordar cedo. Joyce, eu acordava 11 e pouca, meio-dia, às vezes eu não conseguia levantar da cama, sem disposição. Então, assim, hoje eu tenho disposição para acordar cedo, para você fazer as coisas. Ô, Vivian, você falou dessa questão da alimentação. Em algum momento você se viu desenvolvendo algum transtorno tipo ansiedade, sim, meio que depressão, alguma coisa assim? Eu tive transtorno de ansiedade, sim. Aí é porque a cirurgia bariátrica, quando você vai fazer, você faz vários tratamentos. Passa pelo processo, que é com a psicóloga e com a Nutri, né? E ali, com a Nutri, psicóloga, então dali eles começam a avaliar qual o sintoma que te faz engordar, se você vai conseguir passar por o processo que eu te falei, da dieta líquida, do processo da pastosa, porque são 3 processos. A líquida, que é sem praticamente o líquido mesmo, sem nada, sem nenhum gomo, sem nada. É o líquido mesmo, água de coco, Gatorade, suco de fruta bem sem nada. E a outra começa mais o suquinho, mas não com fruta, com nenhum negocinho de nada. O que me saciava muito era o suco de melancia, que todas as minhas amigas que me perguntavam, o que você faz? Você ficava com muita fome? Me dava muita fome. Me dava vontade de comer um doce, me dava vontade, aí vinha na cabeça aquela feijoada. Como que você superou isso? Ai, Joyce, eu orava a Deus e falava assim, ai, Senhor, me tira isso da minha mente, eu não posso, eu vou conseguir. Eu colocava isso na minha mente, eu vou conseguir. E eu consegui mesmo, porque
como eu te falei, teve os 2 dias de lágrimas, né? Que você chora e fala assim, para que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito. Mas já tinha feito, não tinha como reverter. E aí que você olha no espelho e vê que tá bem, tá ficando bem. O inchaço vai saindo do seu corpo, vai tirando aquele inchaço todo do seu corpo. Você vai rejuvenescendo, porque a gordura, ela vai te envelhecendo. É saúde, né? Então, assim, eu fui olhando para mim, Joyce, e eu fui assim, falei, nossa, eu tô ficando a Vivian, que eu olhava no espelho e via que eu tava feliz. Você passou por algum processo de preconceito? Tinha muitos preconceitos. Antes ou depois? Muitos, não. Quando você tá gordinha, você tem vários preconceitos. Como eu te falei, eu tinha um busto 54, então eu não dormia sem sutiã, eu não conseguia dormir sem sutiã, eu não colocava um biquíni, assim, eu não gostava de praia. Hoje eu sou apaixonada por praia. Graças a Deus. Eu gosto muito de praia. E eu não gostava de praia. Quando falava assim, a família falava, vamos pra praia, vamos pra piscina. Eu não quero. Não gostava de ir pra praia, Sabe uma gente. coisa que eu me lembra muito você? Um vídeo que eu vi, não sei se foi um vídeo ou se foi você falando pessoalmente, que você falou assim, bariátrica é vida. Sim, bariátrica é vida. Porque eu falo pra você que eu vejo você falando agora, a impressão que dá é que antes não te dava prazer viver, tinham muitas coisas a bariátrica, eu falo pra você, a bariátrica é vida. E hoje, eu posso te dizer que hoje eu vivo melhor com a bariátrica, porque eu consigo fazer uma atividade física mesmo eu estando meio que cansadinha, às vezes preguiçosa, mas eu vou uma vez na semana, eu vou fazer eu ando de bike, eu amo andar na orla de bicicleta. Eu perguntei isso, o que você mais gosta de fazer de atividade física? Amo. Eu me apaixonei pelo CrossFit. Ai, gente, eu me apaixonei pelo CrossFit. Eu sou apaixonada pelo CrossFit e não gosto de musculação. Não sei ir para academia, ficar lá levantando peso, aquilo não é comigo. E eu fico perdida, Joyce. Eu não consigo ir para academia, para ir sozinha para academia sem o personal. Eu tenho que ir para academia, mas tem que ter o personal comigo, porque eu fico totalmente perdida. Mas eu te falo, vale a pena, gente. Vale a pena passar por tudo que eu passei. Pela cirurgia bariátrica, eu faria tudo novamente. Com certeza eu faria tudo novamente, Joyce. Não me arrependo de nada. As pessoas falam, tem pessoas que falam que se arrependeram de fazer a cirurgia. Emagreceu, era enorme, era pior que eu. Era 140. Já conheço pessoas que tinham quase o dobro de excesso de peso. Qual a maior mudança, além do peso, que você consegue enxergar hoje na cirurgia? Mentalidade, hábito? O que mais... Qual foi o ganho? Assim? Hábito, porque eu vejo muitos pratos das pessoas, eu observo muitos pratos. E hoje eu não como... a minha mente, antigamente, eu ia o quê? Me dava vontade de ir para restaurante, comer. Hoje eu vou para restaurante tranquilo, vamos pedir algo que me alimente, mas eu não como para morrer, me empanturrar de comida. Eu vivo para comer, né? Não, não vivo para comer, não vivo. Eu sei muito bem lidar com a comida hoje. A comida não vai me vencer, nem pensar, a comida não me vence. E tem a parte da bariátrica que tem o doping, né? Muitas pessoas conhecem e sabem que o bariátrico não pode comer excesso de doce. Porque tem o doping. O que é o doping? O doping, eu vou te falar o meu sintoma de doping. O meu sintoma de doping é, se eu comer um doce que está muito doce, eu simplesmente vou ficar com
a pressão, meu coração acelerado. O meu sintoma é o coração acelerado, me dá um excesso de espirro muitas vezes, muitas vezes reação, também né? me dá um cansaço que parece que eu vou desmaiar, um enjoo, algo assim que eu falo, meu Deus, para que eu fui comer isso? Para que eu fui comer isso? Para que eu exagerei? Então eu prefiro não comer. Eu olho, eu experimento, eu como um pouquinho e não me mato de comer aquele doce, porque eu sei que eu vou passar mal. Aí as pessoas falam, ai, eu queria fazer bariátrica, mas eu fico pensando na comida, naqueles doces. Gente, então para que faz a cirurgia bariátrica? Entendeu? Então, Você assim, tem que mudar a mente primeiro. tem que mudar a mente, tem que fazer o tratamento direitinho para você não se arrepender. Para a comida não vencer e você não comer e ter o processo de reganho, né? Que é o processo que eles falam de reganho, que você começa a engordar tudo novamente. Eu conheço muitos bariátricos que falam que é bariátrico, eu não acredito. Porque enche o prato, faz um prato, aí bota macarrão, arroz, feijão, carne, outro tipo de carne, não. Eu como um pouquinho de arroz ou como macarrão. A ideia, às vezes, que passa, né, de quem faz qualquer cirurgia, até quem faz, de repente, uma cirurgia estética, lipo e tal, é de que, emagreci, tirei tudo, agora eu posso comer, posso ficar à vontade, que não vou engordar. As pessoas esquecem, né? Qual foi o processo que fez ela engordar. Acho Sim. Que, não sei se é um tipo de amnésia ou se... Eu acho que esquecem, sim. Eu olho para as minhas fotos. Eu olho muito para as minhas fotos de quando eu era gordinha. Porque, Joyce, eu ia numa loja, tipo, comprar uma roupa de festas, no caso. Teve uma vez que eu fui para ser madrinha de um casamento. Isso me deixou arrasada. Eu saí de lá, de São Paulo, com a convicção que eu queria fazer cirurgia. Eu rodei aquela rua toda, eu não achava... Eu tenho várias fotos dos vestidos que eu coloquei. E eu olhava no espelho, se você olhar para essas fotos, você fala, nossa, como você estava arrasada, estava deprimida, eu estava deprimida. Eu olhava as fotos e falava, meu Deus do céu, como eu estava deprimida, porque nada ficava bom, Joyce, nada. Eu não gostava do meu corpo, do jeito que estava, eu não estava feliz com o meu corpo, eu ficava triste. Como que uma pessoa fica feliz? Você vai numa loja, você experimenta uma roupa, não cabe em você, você não está com saúde, porque você não consegue dar uma caminhada ou você não consegue terminar o seu dia bem de trabalho, porque eu não terminava o meu dia bem de trabalho. Eu saía cansada, com dor no hérnia de disco cervical, lombar, com dor, e vivia em função de remédio. Remédio de dor de cabeça, refluxo, que comia, aí tinha que ficar assim, para dormir, demorando, esperando um tempão para ficar sentadinha, porque senão tinha o refluxo. Eu ficava morrendo de medo de passar mal. E a bariátrica tem os dois tipos de cirurgia. Se você tem refluxo, você não pode fazer, não é apropriado você fazer a sleeve. Eu fiz a bypass. Então, a bypass, para mim, foi excelente. Eu tinha refluxo. Então, hoje eu não tenho mais refluxo, eu não tenho dor de estômago, nada disso. Vivian, depois que você fez a cirurgia, você emagreceu, aconteceu de você encontrar com alguém que você não via há muito tempo, a pessoa não te conhecer? Não, já várias vezes, não me reconhecer. E aí, como que foi? Nossa, é você! A cara que é melhor, né? Nossa, é você. Nossa, como você emagreceu. O que você fez? Fiz a cirurgia bariátrica. Eu tenho um orgulho de falar que eu sou bariátrica. Fiz a cirurgia. Nossa, mas você não ficou com cara de doente? Não fiquei com cara de doente. Não tenho cara de doente. Graças a Deus. É muita determinação. É, né? Muita determinação. Principalmente, né, sabendo do ramo que você vem, né, de empresária de restaurante, mas você também foi dona de loja. Uhum. Como que aconteceu você vir parar num restaurante, Vivian?
Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada por culinária, né? Meu sonho era fazer algo que voltasse para alimentação. E aí nós viemos para Macaé, né? Viemos para Macaé, eu montei aquela loja que nada foi muito bem sucedida na Serra. De roupa. De roupa, né? Que deu muita esquentação de cabeça, ganhei vários golpes, vários calotes. Você quebrou? Quebrei. Então, assim, quebrei, eu montei em Córrego do Ouro, tive muito roubo ali, então, assim, quebrei. E aí que veio a oportunidade de montar esse restaurante dentro da faculdade. Foi logo assim que a faculdade inaugurou, eu passei pelo processo licitatório e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu tô lá até hoje. Já tentaram me tirar, mas Deus é bom. Aquela porta ali, se foi Ele que abriu, Ele permanece até o dia que Ele quiser. Eu vou permanecer ali. E aí veio várias reformas e eu tô ali lutando, né? Passei pelo período de pandemia, como eu te falei, né? Que não foi fácil para mim ficar 3 anos ali fechada. Nossa, eu não gosto nem de pensar. Foi os piores dias da minha vida. Se eu não tivesse, Joyce, se eu não tivesse ido para terapia, né, que eu tive que procurar uma terapia, como eu te falei, eu poderia ter engordado, caído, me matado na comida novamente, porque estava dentro de casa, ou na bebida, né? Porque você pode ir também para quando não é comida, é bebida. Você vira um alcoólatra mesmo. Você pode virar alcoólatra, porque aí você acaba colocando algo que supra aquela falta. Isso aí. Então, eu não fui nem para bebida e nem para comida. Fui para terapia, fui para atividade física, fazendo caminhada na praia, ao ar livre. Lá eu sentava, falava com Deus, falava: Senhor, tira essa tristeza de dentro de mim. E Deus foi tirando a tristeza, né, de estar sem dinheiro, que eu não tenho vergonha de falar, que eu fiquei totalmente sem dinheiro, descapitalizada. Eu ia né, sem querer comentar isso, né, mas sua família sempre foi uma família muito bem financeiramente, sim, né, graças a Deus. Classe média. O nosso rei da suspensão meu pai, lá. O rei da suspensão, né, Giovana? Seu Mauro. Eu tenho um orgulho de falar do meu pai, que ele me ensinou eu e minha irmã. Eu até botei esses dias uma postagem que o meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe também, porque ela foi uma ajudadora, ela sempre caiu junto com ele. Quando eles começaram com oficina, né? E da oficina vendia suspensão, trocava suspensão, amortecedor. Por que esse rei da suspensão? Porque o rei da suspensão é uma coisa grande de se falar, né? Ele pensou grande, né? Eu sou, assim, muito... eu fico, assim, abismada, fico muito feliz por ele ter pensado no nome de rei. Você sabe que isso me chamou a atenção agora, essa palavra que você falou. Eu nunca veio essa luz que ele colocou esse nome, rei da suspensão. Eu lembro disso de pequena, e minha mãe sempre falava essa frase: Mauro, rei da suspensão. Ela até hoje fala. E eu, Giovana, minha irmã, a gente sempre brinca com ele. É o rei da suspensão chegando aí. Foi ele que se intitulou? Foi alguma coisa assim de bairro, de trabalho? Não, foi ele mesmo que se intitulou. Tinha uma lojinha no quintal, na verdade, da minha mãe, né? Da minha avó, que é a mãe do meu pai, e ali começou, os irmãos também trabalhavam ali, e foi crescendo. Foi quando eles montaram uma na ilha, aí na Ilha do Governador, no Rio, aí depois foram para o ramo de pastelaria. Isso me faz ter orgulho dos meus pais, porque eles conseguiram, assim, tudo lutando, correndo atrás. E você sabe, você conhece a nossa história. Meu pai
depois da oficina ele foi para a pastelaria e ali eu e minha irmã a gente ajudava muito os meus pais, os nossos pais, cuidando. Eles falavam, vocês têm que trabalhar. Eu gostava de tênis da Cantão, queria pegar talão de cheque do meu pai, mas aí a gente, eram 2 lojas, né, irmã? Isso aí, eram 2 lojas, duas oficinas. E dali eles montaram uma pastelaria que tinha pastel de siri, de camarão. O famoso. E ali aí foi crescendo. Era famoso o pastel de siri? Pastel de siri, né, irmã? E aí tinha vários pastéis assim. Exóticos. Aí aquilo ali, eu e minha irmã, a gente ajudava na pastelaria, meu irmão ia muito pouco. Né, irmã? Era o príncipe, gente. Tinha o rei da suspensão e tinha o príncipe. Aí da oficina foi para a pastelaria, da pastelaria foi para o posto de gasolina. Foi quando eles montaram um posto de gasolina, que era o antigo posto Saci, lá na Avenida Brasil, que era o posto Saci, né, do meu pai. E meu pai gostava muito de empreendedorismo e a gente viveu ali, em oficina. E eu tenho orgulho disso, porque ele me ensinou que eu preciso lutar, eu não posso ficar em casa dormindo. A gente precisa lutar e correr atrás e avançar e não desistir. Se não deu certo ali, a gente vai tentar do outro jeito, né? Então, assim, hoje eu gosto muito da alimentação. Eu tenho um sonho que eu creio que eu vou conseguir montar ou uma pastelaria ou uma cafeteria. O sonho de criança, não? Eu vou montar ainda em Macaé. Eu tenho um restaurante, eu sou muito feliz por ter ali, né, o restaurante, apesar de nesses períodos de férias ficar um pouco menos, né, o movimento. Isso impacta o Vívia financeiramente? Muito, impacta muito, porque tem a Secretaria de Educação, ali tem a Secretaria de Educação, tem os alunos e ficam à espera da volta às aulas, dos alunos, de funcionário. Isso... Porque ali é muito grande, funciona muita coisa ali, né? Sim, são 3 faculdades. O FRJ, tem a FEMAS, que é do município, e tem a UF. Então, são 3 faculdades ali dentro. E tem o CAP também, né, que é a parte da manhã. E isso influencia muito nessa parte de férias, às vezes é uma greve, e mexe muito com a minha vida financeira. Assim, estaria mentindo. Então, como eu te falei, o meu sonho sempre foi montar algo fora para mim, nesse período que está lá calmo, eu estar trabalhando e fora, né, daquilo ali. Hoje, quem que administra seu negócio? Você? Eu que administro. Eu e o meu ex-marido, que é meu sócio. Bacana. Como que é essa divisão? Eu tenho que perguntar. Você tem um sócio que é o seu ex-marido. Como que funciona isso? A gente está tentando amigavelmente, tudo da melhor forma, porque temos 2 filhos, né? Então, no caso, 3 filhos, que tem o Rodrigo também. Então, assim, a gente precisa ter um entendimento direitinho e então a gente precisa resolver as coisas da melhor forma possível. Graças a Deus eu tenho conseguido isso, de saber lidar com ele, amigavelmente, para essa parte aí do negócio. E eu creio que vai dar tudo certo. É uma coisa que eu tenho observado desde quando a gente começou a conversar, você falando de Deus o tempo todo, Sim. da sua fé o tempo todo. Vem desde pequena essa religiosidade, não é religiosidade, né? Essa fé em Deus, essa crença, essa força de que Deus te sustenta, de que Ele está provendo, de que Ele está abrindo os caminhos. Desde pequena, como que é para você religião? Olha, os nossos pais,
ensinaram a gente era católica, né? Eu e minha irmã, a gente ia na igreja todo domingo, mas era domingo, era os domingos. A gente não ia à igreja durante a semana, era sempre domingo. Então, depois que eu vim morar em Macaé, foi quando eu conheci Jesus, algo sobrenatural mudou dentro de mim. E aí eu comecei a mergulhar. Sou falha como qualquer outro, já me afastei, já voltei. E todas as vezes que eu voltei mais fortalecida. Eu voltei com a certeza de que ali é o melhor lugar para a gente estar. É o lugar que a gente não deveria nunca se afastar. Porque o Senhor nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos capacita, Ele nos sustenta. Então, eu tenho vivido, Joyce, eu creio que tem vivido um novo começo de Deus na nossa vida. Eu tenho vivido um novo começo. E foi quando eu estava buscando, né, uma igreja. E Deus me mostrou aquela igreja, foi quando ela veio em janeiro, não sei se você começou... Não foi? Não, foi janeiro. Foi o primeiro dia de inauguração, eu já estava aguardando já a igreja vir para Macaé, eu estava acompanhando eles. E aí que eu vim em janeiro e fui no culto e Deus começou a ir lá, Deus começou a tocar em mim e na terceira vez que eu fui lá na frente, aceitei Jesus novamente e Deus começou, me reconciliei, e Deus começou a fazer o novo sobrenatural dele na nossa vida, ele tem feito diariamente. Temos lutas, né? Temos lutas, somos falhos, mas eu tenho rompido. Aleluia. E a nossa palavra do final do ano que o pastor deu, você sabe que foi, nós precisamos romper durante o ano. E eu tenho buscado romper tudo que me aprisiona, tudo que tem me tirado a paz. Tá tirando a paz. Vamos tentar melhorar ali, né? Vamos tentar ser melhor, vamos tentar modificar, mostrar mudança, mostrar Jesus na nossa vida. Né? Isso. Sermos nós a mudança. A gente precisa mostrar Jesus. E muitas vezes as pessoas querem estar do nosso lado, querem até a nossa presença, porque quer viver o que a gente está vivendo. A gente precisa mostrar o caminho de você falar. E foi quando eu falei assim, Senhor, eu preciso estar ali. E comecei a me apaixonar pelos ministérios. E entrei na igreja, falei, não, preciso ali mergulhar, ir para o ministério e servir, né? Que na nossa igreja fala servir. Eu comecei a servir, comecei a mergulhar e daí Jesus começou a mover na minha vida. Ele começou a fazer o novo, algo sobrenatural. Para você ter uma ideia, eu acabei com um carro em fevereiro na porta da igreja. Um sinal de Deus, na porta da igreja. Eu tinha ido 2 cultos lá na igreja e eu já estava indo lá na igreja. E eu bati com o carro lá na frente da igreja. E assim, foram sinais que Deus foi me mostrando tudo e eu fui ouvindo a voz dele e fui caminhando. Fui caminhando e mergulhando. Não tem como caminhar com Deus se a gente estiver carregando com a gente coisa passada. Né? Não, vamos tirar o passado, esquecer o passado. Então, o renovo é todo. Tem Sim. gente que não entende. Você vai perder bens materiais, às vezes. Não. Você vai perder pessoas. Com certeza. Amigos que vão se afastar porque você não pode sentar lá na roda. Exatamente. Vive, nosso podcast voou o tempo. Foi? Já acabou, gente. Já acabou. Já acabou. Infelizmente, uma conversa incrível, maravilhosa. Obrigada a vocês por terem acompanhado. Esse podcast é da TV Câmara. Então, quando estiver disponível, passe para a Vivian e vocês vão poder acompanhar na íntegra, tudo direitinho, novamente.
Obrigada pela sua participação. Quero Uma que honra. você deixe suas considerações finais, fale aquilo que vier ao seu coração sobre Deus, sobre a bariátrica, sobre a mudança que você teve na sua vida, porque a gente tratou aqui falando muito tempo da bariátrica, mas foi um novo começo desde... Foi um novo começo, sabe? Desde 2018, mais Então, ou menos. São que agora 6 vem anos se de- consolidando, vem ficando mais né, estável, mais palpável. A gente Sim. consegue ver isso. Sim. A gente vê muita Vivian linda agora, Obrigada. depois da bariátrica, mas não tem processo que exterioriza se Superando primeiro, cada dia. se primeiro por dentro a gente não Se tiver, não tiver bem uma espiritualmente, transformação. não. Então tudo que a gente vê do lado de fora é reflexo do que está dentro. Sim. Se eu vejo com ela certeza. linda hoje, Mas se inspirando pessoas, se é por porque dentro- por dentro ela está vivendo uma transformação. Então, quero que você deixe suas considerações finais e muito obrigada. Olha, eu quero dizer que você não desista de você, você busque por você, você olhe por você e busque a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é precioso e nos dá vontade de mudar, de olhar no espelho e de falar eu posso, eu consigo. E eu tenho feito isso na minha vida, eu tenho vivido novos começos de Deus na minha vida. Eu sou grata a Deus, eu aceitei o convite de vir falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do processo que eu passei de cirurgia. E não desista, faça, ore. Se Deus mostrar que você pode fazer cirurgia bariátrica, você vai fazer cirurgia bariátrica e você vai conseguir superar todos os processos da cirurgia bariátrica e continuar. Colocar na mente para a vida toda que você precisa se cuidar. E o espiritual, por dentro, a gente precisa estar bem. Senão, se você não estiver bem por dentro, você vai o quê? Comer. Pegar a comida e, jogando para dentro do corpo. Cara, né? e uma coisa, eu vou finalizar agora, mas uma coisa que ela falou de comer alimento, mas quando a gente pensa em alimento, muitas vezes a gente é muito específico, achando que o alimento é só o alimento físico ali, a comida. Mas você é aquilo que você se alimenta. E isso eu não digo só de comida. Aquilo que você alimenta dentro da sua mente, aquilo que você alimenta dentro do seu coração, aquilo faz transpor o que você é. Amém. Né? Então, Amém. Ela veio aqui trazendo pra gente a mudança de vida dela, a mudança de mentalidade e as possibilidades. Eu vou terminar com uma frase que eu ouço do ex-presidente, que eu gosto muito até hoje, que eu acho que muita gente é fã dele, que é o Barack Obama. If I can, you can. Ai, Quer que dizer, se você pode, se eu posso, você também pode. Com certeza. Muito obrigada. Nós tá? podemos. Obrigada, gente. Obrigada. É um prazer, uma honra. E sempre que precisar, eis-me aqui para ajudar o próximo. Tá bom? Obrigada, Joyce, pelo convite. Prazer. Gente, estamos congelando. Que ar-condicionado é esse, produção? Beijo. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.